7 horas e 54 minutos. Não é difícil encontrar casais que namoram 8, 9 anos. São relacionamentos que não saem do namoro. E nesses casos, a cobrança pode ser grande, seja por parte de quem está de fora ou de um dos envolvidos, na maioria das vezes, das mulheres. E o homem pode ficar com fama de namorado enrolão. Por que isso ocorre? É o que vamos saber agora com a psicóloga Marília Cury. Bom dia, Marília. Bom dia, Renata. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Escuta, por que isso ocorre? A gente percebe aí que às vezes tem namoros que duram até mesmo décadas e não saem do namoro, as pessoas até terminam sem se casar. Por que isso ocorre? Olha, na realidade, eu só queria fazer um parêntese e dizer que ocorre porque as duas partes deixam, né? Quer dizer, a mulher também deixa, mas a gente vai focalizar mais no homem, nesse caso, no namorado enrolão. Só que os tempos mudaram. Então, antigamente, os jovens se casavam, digamos, sem um patrimônio, sem nada. Hoje em dia existem várias exigências com relação aos jovens. Primeiro, que existe uma adolescência mais prolongada. O jovem antigamente saía de casa aos 20, 21 anos, hoje em dia sai aos 30, 30 e poucos, né? Fica muito mais tempo em casa, porque existe uma questão da questão financeira, né, de ter um emprego estável, melhor. Existe a questão também da exigência de muitos jovens já terem uma casa, um apartamento, um lugar para morar. Hoje em dia também, digamos, se pensar no futuro, que normalmente às vezes as pessoas não pensam tanto, mas que é verdade, os filhos precisam os jovens precisam ter condições de ter filhos, porque as escolas públicas, infelizmente, não estão funcionando como deveriam. Então, a pessoa já sabe que vai ter que colocar numa escola particular. Existe, o que não existia há algumas décadas atrás, a liberdade sexual, que, num certo sentido, é muito boa, porque as pessoas se conhecem também sexualmente antes de casarem. Então, elas têm a oportunidade de viverem juntos antes de casarem, se experimentarem. O príncipe da Inglaterra, que acabou de casar, viveu anos, né, verdade, com a Kate. Quase 9, eu acho. É. Agora, de uma forma geral, claro que a gente não pode generalizar, né? Mas, de uma forma geral, será que os homens eles têm medo de compromissos sérios? Olha, eu acho que, na realidade, os homens gostariam de poder casar e ficar no casamento, porque apesar digamos, de haver a possibilidade do divórcio, a separação muito facilmente, né, hoje em dia é feito em cartório, eu acho que existe uma exigência maior até de que este casamento dê certo. Exatamente porque existe essa facilidade de terminar. Entendi. Né? Nós vamos às ruas escutar o que as pessoas acham. Vou pedir para soltar, por gentileza. Eu acho que as pessoas estão com medo de um relacionamento mais sério, além de que está tudo muito fácil. Então, por que a pessoa vai assumir o compromisso com uma se ela tem toda uma oferta aí, né? Essa facilidade, então, você acha que dificulta também para que as pessoas tenham um relacionamento só? Eu acho que pode ajudar realmente que as pessoas tenham vários relacionamentos, né? Mas eu acho que o cerne da questão não é esse, né? É realmente, por exemplo, se a gente pensa, a gente tem que pensar no jovem dentro de um contexto. Então, por exemplo, o jovem, na realidade, ele está inserido dentro de uma família, um ciclo de vida familiar em que os pais estão entrando na fase do ninho vazio e ele na saída de casa. E os pais, muitas vezes, podem ter um ótimo relacionamento, o que, de certa forma, pode facilitar e incentivar esse filho a sair de casa e a casar, ou também eles podem ter um péssimo relacionamento e esse filho ficar preso dentro desse conflito né, conjugal dos pais, né? Agora, e não casar. Rapidamente, você acha que nesses casos a pressão da mulher para que haja um casamento funciona? Eu acho que não. Eu acho que é pior. Eu acho que as coisas tem todo um processo, né? E hoje em dia existe esse processo de conhecimento, de conviver junto, etc., que muitas vezes também não dá certo, porque a profundidade do conhecimento que existe hoje em dia é diferente da de antigamente, porque hoje em dia os jovens partem muito mais para o conhecimento sexual do que do conhecimento um do outro. E muitas vezes se casam, se relacionam sem conhecerem a família de origem. E da família de origem eles trazem os valores, trazem a cultura familiar pro casamento e pro relacionamento. Então, muitas vezes, eles trazem consigo seus próprios pais, seus próprios avós, seus próprios bisavós, dentro da relação. Conta, né? Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação, tá? Tenha um bom dia. É um prazer. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.